Você já ouviu falar no livro de Enoque? Poucos conhecem, menos ainda ousaram ler, e muitos tentaram esquecê-lo. Mas por quê? O que esse livro contém que fez tanto desconforto ecoar entre sacerdotes, reis, teólogos? O livro de Enoque é mais do que um manuscrito antigo. É um registro profético escrito por um homem que não conheceu a morte. Um homem que foi retirado da terra e levado para ver o que está escondido aos olhos dos homens. E Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus tomou para si. Gênesis 5:24. Antes da lei, antes de Moisés, antes de Noé, já havia um homem que conversava com anjos, que viu o trono de Deus, que contemplou o futuro da humanidade, e escreveu tudo o que viu. Esse livro fala de anjos caídos, de pactos proibidos, de gigantes que pisaram na terra, de prisões eternas no abismo, de julgamentos que ainda estão por vir. O livro de Enoque foi citado no Novo Testamento, mencionado por Judas e reverenciado pelos primeiros cristãos. Mas quando o império precisou de controle, a verdade precisou ser escondida. Agora, o que foi selado será revelado. A voz de Enoque volta a ecoar, e o que ele viu pode mudar para sempre sua forma de enxergar o céu, a terra e o juízo que se aproxima. Episódio 1. O homem que caminhava com Deus. Baseado nos capítulos 1 e 2 do livro de Enoque. Eu sou Enoque, homem justo, aquele que andou com Deus, e fui chamado para ver o que não pertencia à minha geração, mas a uma outra, distante, separada, eleita. Palavras da bênção de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, que estarão vivos no dia da tribulação, quando os ímpios forem destruídos. Livro de Enoque 1:1. Deus abriu os céus diante de mim, e os anjos me mostraram coisas que haveriam de acontecer. Do santo céu recebi uma visão. Os anjos abriram meus olhos. 1:2. E vi o santo, o grande, o altíssimo, descendo com poder. E eis que ele vem com miríades de seus santos, para executar juízo sobre todos, para destruir os ímpios, para repreender toda a carne por todas as obras perversas que praticaram contra ele. 1:9. Vi os montes estremecerem, vi os altos picos derreterem como cera diante do fogo, vi a terra inteira sendo sacudida, para que o juízo fosse completo. Os montes serão abalados, os vales se rasgarão, e todos os confins da terra se assustarão. 1:6. Mas aos justos, aos escolhidos, será dada paz. Mas para os justos, ele concederá paz, os protegerá, e a luz de Deus resplandecerá sobre eles. 1:8. Episódio 2. O julgamento dos céus. Baseado no capítulo 2 do livro de Enoque. Então ouvi, o juízo já estava preparado, e a sentença viria não por mãos humanas, mas pela boca do próprio Deus. Eis que ele virá com seus exércitos santos, para fazer julgamento sobre todos os pecadores, e destruir os ímpios da terra. 2:1. Eu vi as palavras escritas no céu, e nelas estavam registradas as ações de cada homem. Ninguém passará impune. Ele descerá com justiça em suas mãos, e com fogo nos olhos. Episódio 3. O relógio da criação. Baseado nos capítulos 3, 4 e 5 do livro de Enoque. E fui levado aos céus, e me foi mostrado o tempo, as luminárias, o sol, a lua, as estrelas. Não erravam, cada uma seguia seu caminho, sem atrasos, sem falhas. Todas as luminárias do céu seguem suas ordens. Nenhuma transgride os mandamentos que receberam. 3:1. E vi o verão e o inverno, o ciclo das árvores, o tempo da folha cair e o tempo de renascer. Vê como todas as árvores se tornam secas, e exceto 14 delas, todas perdem as folhas, mas estas 14 aguardam por 2 ou 3 invernos, até que novas folhas brotem. 4:1-2. A natureza esperava, com paciência, e eu entendi. O tempo de Deus não falha, e sua ordem permanece mesmo quando os homens esquecem. Episódio 4. O sinal do calor e a voz do alerta.
baseado no capítulo 5 do livro de Enoque. E me foi mostrado o verão ardente. O sol queima a terra com fúria. Os homens procuram sombra, mas não encontram descanso. O calor se torna insuportável. A terra queima sob os pés. 5:1 Assim será o dia do juízo. Assim será a hora da visitação. E aos ímpios, digo, vocês transgrediram os mandamentos do Altíssimo. Vocês blasfemaram com palavras e coração. Vocês amaldiçoaram sua geração. E para vocês não haverá paz. 5:4 Episódio 5 A recompensa dos justos e a maldição dos ímpios. Baseado no capítulo 6 do livro de Enoque. Mas aos eleitos, a esses, será dada sabedoria, entendimento e herança eterna. A sabedoria será dada aos eleitos. Eles não se desviarão por orgulho, mas serão humildes e prudentes. 6:1-2 Eles não morrerão em tormento, não conhecerão indignação. Seus dias se completarão em paz, e sua alegria será eterna. A soma dos seus dias se completará. Eles envelhecerão com alegria, e viverão em paz para sempre. 6:3-4 Mas os ímpios serão arrancados da terra como erva seca, e sua lembrança será apagada. Essa foi apenas a primeira visão, o início de tudo o que me foi revelado. Você viu o que Deus me mostrou, o julgamento que virá, a esperança dos justos, a queda inevitável dos que se afastam do Altíssimo. Mas o que virá a seguir é ainda mais profundo. Veremos os anjos descendo à terra, desobedecendo ao Criador e corrompendo tudo o que é santo. Veremos gigantes caminhando entre os homens e os céus clamando por justiça. E então o Senhor responderá. A guerra entre os vigilantes e os céus está prestes a começar. Você não pode perder o próximo episódio. Se essa história tocou você, curta este vídeo agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você será avisado quando os próximos capítulos do livro de Enoque forem revelados. E lembre-se, essa não é apenas uma história antiga. É uma mensagem para esta geração.